E aí pessoal do Trade, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário e hoje nós vamos à terceira aula do curso grátis de opções binárias. Hoje eu vou focar no que? O gerenciamento de banca, tá? O gerenciamento de banca é um dos fatores do tripé do sucesso de um trader. Pelo menos eu considero o quê? Você tem que ter uma boa estratégia, um bom gerenciamento de banca e um emocional controlado, tá? O emocional principalmente, porque o emocional para mim faz parte dos 70% do sucesso de uma pessoa quando entra para esse mercado de trader. E eu vou explicar o porquê. O gerenciamento de banca, como ele funciona? Você vai ter uma banca da qual você tem dentro da corretora para fazer os seus trades, só que você precisa ter um stop loss. Você precisa respeitar também quando você perder. Você vai perder sim, tem dias que você tem loss e tem dias que você tem gain. Você tem que entender isso, é da vida, faz parte da profissão trader, tá? Se você não conseguir respeitar um loss, você vai sempre quebrar banca. Por que eu falo sempre quebrar banca? Os iniciantes quebram bancas na grande maioria das vezes tentando recuperar um loss, tá? A pessoa tem um loss, começa a ficar descontrolada emocionalmente e começa a fazer entradas que não estava fazendo antes. De repente você segue uma estratégia durante 10 dias que está dando certo. No 11º dia, você atinge o seu stop loss, você não aceita esse stop loss e tenta recuperar. E é nessa tentativa de recuperar a sua perda que você acaba quebrando a sua banca. Como aqui a gente foca muito a questão da Binary.com, se você utiliza bot e martingale, que é o que mais acontece na Binary, aí que fica pior ainda. Você vai ver a sua banca sendo comida pelo bot e pelo martingale em poucos segundos. E que se você não tem um emocional controlado para chegar e dar um stop no bot, você vai acabar quebrando a sua banca. Se você não trabalha com um bot que defina um stop loss, acontece sempre isso, você vai sempre quebrar sua banca. Até mesmo bots com stop loss, a pessoa vai, atinge o stop loss, mas tentando recuperar, ela perde mais ainda. O que eu passo para os meus alunos no meu curso do Trader Consistente é que você precisa ter um stop loss e também um stop win. Atingiu o seu stop win, também você vai parar, você vai voltar só no outro dia. A sua taxa de lucros no dia, para mim, tem que ser de 1 a 3% da sua banca. E o seu stop loss, pelo menos o que eu utilizo hoje em dia, é 5% da minha banca disponível para aquele dia. Tá bom? Se você perdeu os seus 5%, esqueça, volte só no próximo dia para fazer essas operações. Se você atingiu o seu stop win, pare de fazer as suas operações também e volte só no outro dia. Adquira essa paciência, adquira essa disciplina. Você tem que começar a levar isso de uma forma profissional. Você não pode sair trabalhando a ver navios. Você não pode ficar sem stop loss e não pode ficar sem um stop win. Tenha sempre uma meta e não precisa jogar as suas metas lá no topo. Entendeu? Nem mesmo um trader profissional, um trader que já tem uma consistência, não fica tentando ganhar 10, 20% ao dia, não tenta dobrar a sua banca no mesmo dia. Eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma bem prática, o que são os juros compostos, a importância dos juros compostos no trade, o quanto que você vai começar, o valor da sua banca atual e o quanto que você pode atingir em poucos meses e nesse valor seguindo a disciplina correta, a estratégia correta, o gerenciamento correto, tá? O que eu passo para você é que faça o quê? Se você está começando agora, busque 2% aí da sua banca, tá? Eu vou também disponibilizar para você uma planilha da qual você vai colocar o seu valor atual, ele já vai calcular para você automaticamente o seu stop loss, a sua meta e as stakes que você irá utilizar, tá? Essa planilha ela é gratuita. Eu deixei para você utilizar apenas a aba da estratégia, tá? A planilha completa mesmo você consegue no meu curso avançado, mas com essa parte, a planilha inicial, a da estratégia e gerenciamento, você já vai ter uma boa luz para você conseguir fazer um gerenciamento sem quebrar a sua banca, tá? Eu vou para a tela do computador aqui
e vou mostrar para vocês na prática a importância dos 3% ao dia ou 2% também ao dia e como você vai utilizar essa planilha que eu vou disponibilizar gratuitamente aqui no vídeo, tá? Vou mudar aqui a tela. Então, pessoal, já estou aqui no site do Dr. Calc, tá? É drcalc.net. Você pode entrar nesse site aqui e fazer diversas simulações aí para você ver como é interessante e legal assim a importância desses juros compostos, né? Eu vou entrar aqui em cálculos, vou entrar em cálculos de juros e aqui você vai configurar a sua simulação, tá? Você quer saber o valor futuro a juros compostos a uma taxa de 3% ao dia, que é uma taxa, é uma meta conservadora. Não é uma meta que você vai se expor muito ao mercado para você bater a sua meta. Exige o que? O conservador, o moderado, que já coloca já para questão dos 5%, e o agressivo, que é pelo menos 10% ao dia. Você está iniciando agora, você quer começar a tirar os seus ganhos do mercado, você vai buscar até 3%, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui 3% ao dia, tá? Num período de 90 dias. Vou colocar um período de 3 meses aí. E um valor inicial, digamos que você comece com uma banca de 100 dólares, pessoal. Não tem problema, vou começar com 100 dólares aqui. Uma taxa de 3% ao dia, que você não precisa ganhar mais do que isso, tá, pessoal? Coloquem isso na cabeça, tenham disciplina para ter um stop win, tá? Ó, vamos colocar aqui, valor futuro, juros compostos, 3% ao dia, num prazo de 90 dias. Esses 90 dias aqui, pessoal, para quem também opera com índice sintético, tá? Índice sintético funciona o quê? Em feriados e também em finais de semana. Caso você opere só Forex, coloque em torno de 22 dias por mês, só dias úteis. Mas como pessoas também operam nos índices de volatilidade, eu vou considerar os 90 dias, tá? Vamos calcular aqui, 3% ao dia a juros compostos, em 3 meses, pessoal, sua banca de 100 dólares vai para 1.430 dólares. Claro que aqui nós estamos considerando só gains. Claro que também haverão o quê? As perdas. Você tem sim dia que você vai atingir o seu stop loss. E é por isso que é interessante, que é muito importante, na verdade, que você tenha emocional e disciplina para respeitar esse seu stop loss, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem como que funciona essa planilha que eu vou liberar. Essa planilha aqui é para você jogar a sua estratégia, a que você utiliza no dia a dia, só que agora com stop loss, soros e possível martingale, tá bom? O martingale é o que? É aquela coisa que eu falei nos outros vídeos anteriores. Você pegar, perder a sua stake, você volta dobrando o valor da sua stake para recuperar o seu prejuízo passado. Tem martingales que você faz o que? Recupera o prejuízo passado e ainda coloca um pouco de valor a mais para ganhar um lucro em cima do seu último prejuízo. O correto para você fazer, pessoal, para você ter uma vida a mais de banca, para você ter uma operação mais saudável, é você recuperar apenas o seu prejuízo anterior. Tá? Essa planilha funciona como? Digamos que você tenha os 100 dólares, você vai colocar nessa primeira linha. Aqui, pessoal, automaticamente esses valores aqui embaixo, eles já vão ser calculados, tá? Se o seu stop loss é de 5%, você vai colocar aqui a sua meta de 3% e aqui a sua taxa de retorno. Como funciona essa taxa de retorno? Como a gente trabalha com operações na Binary, a Binary oferece diversas formas de operações diferentes. Se você trabalha o puro Rise and Fall, vai te dar em torno de 90% cada operação que você entra. Já quando você opera com barreiras, você consegue o que? Estabelecer uma gordura, onde você vai colocar para ganhar, só quero 50% de retorno, quero 30% de retorno. Você vai conseguir estabelecer essa sua taxa. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui na Binary. Quando você entra na Binary, você tem aquela opção
e poder escolher a operação que você vai fazer. Se você vem no simples sobe e desce, que é o Rise and Fall, sua taxa de retorno é o quê? 92%. Nesse momento está te dando 92% de lucro a cada contrato aberto e acertado. Caso você perca a sua stake, você vai perder 100% dela. O que eu falo para vocês fazerem no gerenciamento de banca? Fazer operações em Soros. Porque Soros você vai ganhar a sua primeira stake, você vai fazer o seu profit que você ganhou na sua última operação, você vai pegar esse valor do profit, vai colocar no seu próximo investimento e vai entrar novamente no mercado. Por exemplo, se você entrou com $1 aqui e ganhou 50 cents, sua próxima entrada será do que? 1,50 cents. Se você entra com 1,50 cents, você ganha agora 75 cents. Sua próxima entrada será de 2,25 cents. E assim de forma consecutiva. Você vai pegando os seus profits e colocando na próxima entrada em forma do investimento, tá? Eu vou mostrar isso aqui de uma forma prática. Mas você pode o quê? A Binary te dá a vantagem de trabalhar a sua taxa de retorno. Quanto mais profit você busca, menos segura é a operação. Você pode vir aqui, ao invés de trabalhar o sobe e desce, que é o Rise and Fall, você pode trabalhar um superior e inferior, que é o Higher and Lower, onde você vai estabelecer o quê? Uma barreira de gordura para fazer as suas operações. Vamos ver como é que está esse gráfico do volatilidade 10. Eu não vou ficar esperando uma boa oportunidade para fazer a operação, porque o vídeo pode demorar. Mas eu quero já mostrar para vocês um funcionamento dessa planilha para que vocês consigam seguir ela certinho e não quebrarem mais bancas, tá? O objetivo aqui dessa aula do curso grátis é para você não quebrar mais banca. Colocou $100 lá, você vai manter esses seus $100 até você aprender a operar certinho. Você vai fazer as suas entradas até atingir seu stop win ou atingir o seu stop loss. Esse é o objetivo, tá? Vamos colocar aqui, ó, a barreira está para cima e está me dando um retorno de 26%. Digamos que eu queira continuar com esse retorno de 26%. Eu vou vir aqui na minha planilha, um retorno de 26%. Ou seja, eu entrando com 50 cents, na primeira entrada eu vou ter 63 cents, caso seja confirmado o meu win. Na segunda entrada eu vou ter 0,79 e na terceira eu vou para $1. Isso se você acertar os 3 soros seguidos, tá? Vamos fazer uma entrada na prática aqui. Vamos colocar para comprar inferior mesmo a 10 ticks. Vamos ver se a gente consegue pegar essa primeira entrada. O mercado funcionando aí a 10 ticks, tá, pessoal? Estou na volatilidade 10. Estou entrando, pessoal, sem analisar outros mercados. É para você entender o funcionamento dessa planilha e como você vai utilizar aí para não ficar mais quebrando sua banca. Ó, entramos a primeira vez, o lucro aqui, ó, 0,13, exatamente como a planilha já informou aqui para você. Você está aqui, ó, acertou. Se você está nessa etapa, primeira correta, agora você vai pegar 0,63 e vai fazer a segunda entrada. Vamos continuar aqui na queda do gráfico. Aqui ele está em uma queda, não é aquelas quedas constantes que eu gosto de trabalhar, mas vamos trabalhar essa queda aqui. Vamos ver se a gente pega mais uma win aí. Deu uma subidinha. Os ticks, ó, tá quase chegando na minha barreira, mas como eu estou buscando 26%, até uma taxa de segurança boa. Lá ganhamos a segunda, mais 0,17. Aqui tá 0,16, mas não tem problema, segue o jogo aqui, ó. Agora eu estou com 0,79. Aqui foi para 0,80, ó, deu até um preço maior. Coloca aqui 0,80 e faz a sua última entrada. Vamos ver se a gente consegue buscar esse último nível dos Soros aqui, que eu quero explicar para vocês. Cheguem até o segundo ou terceiro Soros. Aí você já coloca como entrada feita e vai para a segunda tentativa, tá? Ó, pode ver, a terceira tentativa aqui, ó, o mercado já deu uma subida. Minha barreira está aqui em cima.
Se ele não ultrapassar a minha barreira, a gente já finaliza essa primeira tentativa e vamos para a segunda. Olha lá, finalizamos a primeira tentativa. Saímos com 1,02 de lucro do mercado. Aqui chegamos na terceira. Aqui tá $1, mas é que aqui tá o quê? Tá arredondando o valor, tá, pessoal? Aqui a gente pegou 1,02, ou seja, nós ganhamos o quê? 52 cents nessa entrada aqui. Você vem aqui, primeira tentativa, 52 cents. Pode ver, aqui já atualizou o valor que você chegou já da sua meta. Se a sua meta é de $3, você já está com 0,52 da sua meta. Vamos para a segunda tentativa. O que você pode fazer? Retornar ao 0,50 e começar novamente as suas operações. Ou você também pode ir para um quarto nível de Soros, mas isso vai o quê? Da oportunidade do mercado estar boa, tá? E vai da sua confiança, porque você pode ver, aqui o mercado não tá bom para você trabalhar a queda. Eu estou trabalhando a queda aqui para vocês verem como funciona esse gerenciamento, tá? Mas eu não entraria nesse mercado. Para mim não é interessante fazer as operações de uma forma mais séria nesse mercado atual. Mas se você vem aqui, vamos voltar para o 0,50. Vamos ver se agora ele pega vamos ver se ele pega um loss aqui agora. Se ele pega uma win, novamente, vai fazendo Soros em cima até o terceiro. Quiser fazer o quarto, pessoal, vai do gráfico, tá? Se o gráfico tiver interessante para você continuar entrando na queda, ou de repente você acha um gráfico que esteja bom em alta, você entra, muda o gráfico, muda o mercado e faz sua entrada. Aí, novamente, entramos aqui, ganhamos, vai para 0,63. O mercado tá meio que subindo agora, tá vendo? Eu vou colocar minha barreira para baixo. Vamos ver se a gente pega uma win aqui com a barreira para baixo agora. Isso aqui, pessoal, trabalhando com o quê? Uma banca de $100 e um stop loss de 5% ao dia e uma meta de 3%. Totalmente assim, totalmente conservador e com vida útil para você conseguir trabalhar a sua banca. Você não vai colocar sua banca em risco em um bot que faz martingale automático e você não tem aquele emocional suficiente para dar um stop quando vê sua banca sendo comida, tá? Aí acertamos mais uma, você vem para 0,80 e vamos ver aqui como é que tá. Continua em alta? Vamos tentar fazer mais uma entrada nele. Aí, caiu o primeiro tick. Já está bem próximo já da minha barreira, ó, tá vendo? Agora ultrapassou minha barreira. Provavelmente a gente possa perder esse nosso contrato aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Se perder, você vai na sua planilha, sem problemas, coloca lá menos 50, não tem problema. Quer ver? Ó? Ainda acertou. Mais uma vez ganhamos 0,52. Vem aqui, 0,52. Mais uma stake acertada, mais uma tentativa de sucesso até o terceiro Soros. Estamos já com 1/3 da nossa meta do dia atingida, tá? Aí você pode fazer o quê? Ou mais uma tentativa de acordo com o mercado, ou volta para a sua stake inicial. Eu quero perder uma stake agora para vocês verem como que vocês vão jogar na planilha. Não vou nem olhar o mercado. Deixa eu colocar 50 aqui de volta. E você dá novamente um comprar. Pessoal, essa é a importância do gerenciamento, tá? Você ter stop loss e você ter stop win. Saiba parar quando você atinge o seu stop loss, porque seu emocional não vai estar legal para recuperar esse valor. Volta só no outro dia. E quando você atingir o seu stop win, também, pessoal, para. Mesmo que o mercado esteja bom para você operar, para. Tá? Você tem que aprender, isso é disciplina. Você tem que aprender isso. Ó, novamente acertamos aqui, vamos colocar agora 63. Vamos comprar, não quero nem ver o mercado. Eu quero que agora perca a stake só para vocês verem como que você vai jogar ali nessa planilha provisória, tá? Vamos ver aí se ele vai ganhar. Aqui, pessoal, tô operando sim, ó, em conta real aqui, D de referência, tá? Estou colocando aqui uma stake baixa de acordo com uma banca que fosse de $100 aí. Mais uma stakezinha ganha. Vamos lá, colocar 0,80. O importante, pessoal, é que vocês tenham o quê? Um stop loss que não te afete
emocionalmente, tá? Aquele stop loss, aquela porcentagem que você perca e não vá te fazer falta no dia ou vá te descontrolar emocionalmente de uma forma que você queira recuperar. Se você quiser ter um stop loss mais baixo que 5%, você pode colocar também, tá? Ó, acertamos mais um, mais aqui 0,52. Se você quiser trabalhar com stop loss menor de 3%, você quer arriscar no dia o tanto que você quer ganhar. Você quer ver o seu stop loss de 5? Coloca 3. Aqui vai calcular o seu valor de stake também. Tá vendo que foi para 0,30 aqui? O problema do 0,30 é que a stake mínima para você trabalhar na Binary é 0,35, tá? Aí você teria que obrigatoriamente aumentar seu stop loss pelo menos para 4% aí, ou 3,5%. Vamos ver, que 3,5% seria o seu stop loss, seria de 3,50 da sua banca, e você começaria com uma stake inicial, tá? Só para vocês terem essa noção, a planilha é bem dinâmica. Aqui é só a planilha para você utilizar a sua estratégia, tá? Para você conseguir colocar, não quero que você quebre mais banco utilizando o bot. Tá? Utilize a forma manual. Isso é o que eu ensino no curso do Trader Consistente. Você tem que operar de forma manual e tendo stop win e stop loss, tá? Vamos fazer. Eu quero perder uma stake aqui para que vocês vejam a forma que vocês vão jogar na planilha. Vamos comprar mais uma stake aqui. Ele tá ganhando as stakes assim de uma forma mais consecutiva, até mesmo sem olhar o gráfico. Eu estou entrando também na tendência de alta, quer ver? Estou aproveitando que está numa tendência de alta aqui e estou entrando. Se ele perder, vamos ver. Como eu estou buscando 26% aí de retorno na minha stake, ó, perdeu. No último tick ele caiu e perdeu. E o que você vai fazer aqui? Perdi 0,50 na quarta tentativa. Você vem aqui, menos 0,50. Pronto. Você vem e joga menos 0,50. Da sua meta atingida aqui já vai tirar esse 0,50. É bem dinâmico, é bem simples. Qualquer pessoa vai conseguir utilizar. Você pode mudar a sua taxa de retorno que você quiser colocar. Quer trabalhar com 30%? Os seus lucros serão maiores, porém o seu risco vai ser um pouco maior também. Você pode usar essa planilha na IK Option, na Binomo, na Olympic Trade. Você só vai pegar a taxa de retorno, pessoal. Se for 90% a taxa de retorno, um Rise and Fall normal, você entra com 0,50 cents, o seu profit vai ser de 0,45 na primeira stake. Depois vai ser de 1,31. Tá bem dinâmico aqui para vocês trabalharem. A importância dessa aula do curso grátis é que realmente você tem que manter um gerenciamento para não quebrar a sua banca, tá? Eu sei que você trabalha também, vocês que trabalham também na Binary, trabalham muito com bot, tá? O bot realmente ele passa aquela esperança, aquela coisa do dinheiro rápido, do dinheiro mais fácil, mas não é assim que esse mercado funciona, tá? Eu tô te passando aqui uma planilha, um gerenciamento para que você não quebre mais a sua banca. Respeite o seu stop loss, respeite o seu stop win, tá? Mesmo que possa ser uma forma de operação mais devagar, isso vai trazer para você experiência. Não queira pular, não queira sair do iniciante e pular para o avançado em poucos dias. Isso leva meses, anos para você começar a operar de uma forma mais consistente, tá? E para você que está sempre quebrando banca com bot, começa a fazer algumas operações manuais, tá? Faz umas operações manuais, você vai começar a pegar um feeling maior do mercado, o que você vai querer trabalhar, o que você não pode trabalhar, tá? Ali a tendência tá de alta, mas você vê, a gente perdeu aqui uma tentativa, mas a gente ganhou 3 tentativas anteriores. Se eu tivesse colocado 4 soros, a minha stake estaria bem maior. Ó. Se eu coloco aqui, ó, se eu vou até o 4º soros, ao invés de ganhar 52 cents que eu estava ganhando, eu ganharia 79 cents, 80 cents em cada entrada. Praticamente 3 entradas bateria a minha meta do dia por apenas poucos cents, aí, apenas 60 cents. Isso você tem que começar a colocar na cabeça quando forem fazer a operação, tá? Estratégia, gerenciamento de banca e emocional controlado. Se você
teve um stop loss, não tente recuperar, volte no próximo dia. Se você teve um stop win, mesmo que o mercado esteja interessante para continuar trabalhando, pare. Porque isso é para você adquirir disciplina, para você adquirir esse perfil mesmo para fazer os seus trades de uma forma mais tranquila, tá? Essa foi a terceira aula aqui do curso grátis. Espero que vocês tenham gostado dessa planilha. Essa planilha faz parte do Trader Consistente, mas ela é mais completa, tem todos os meses para vocês jogarem os seus ganhos, as suas perdas, você saber a porcentagem que você subiu, a sua banca no mês de janeiro, março, abril, e assim você tem um controle maior do seu gerenciamento. Aqui é só para você realmente não quebrar, mas a sua banca, um gerenciamento fique ainda mais interessante para você não ficar dependendo do bot de martingale só, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo, pode me mandar e-mail e fico à vontade aí para tirar a dúvida de todos, tá bom? Grande abraço a todos aí, tchau!